Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Anúncio feito, venda confirmada e 40 milhões a caminho do Internacional. Vamos falar também sobre outro profissional que pode estar chegando ao clube e também detalhes sobre o negócio emperrado com o volante e o time do Inter para enfrentar o Ceará neste final de semana. Você confere todas essas informações aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Bora falar do Colorado. Quero começar com a notícia desta quarta-feira pela manhã, porque Johnny Cardoso foi anunciado pelo Atlético de Madrid e é jogador do clube de Diego Simeone, contratado por 30 milhões de euros. O Inter vai receber algo na casa aí dos 6 milhões de euros por essa negociação, considerando o 20% da mais-valia que tinha desse negócio e também o mecanismo de solidariedade da FIFA. O Inter embolsa aí 38 milhões de reais nesta negociação, venda do Johnny do Betis para o Atlético de Madrid. Inclusive, no seu site, o Clube de Madrid fez esse anúncio. Johnny fica no clube até 2030, contrato longo com o clube madrilenho, e também destacou qualidades do Johnny, chama ele ali de pivote, que é uma posição, enfim, que os espanhóis costumam chamar esse primeiro volante. Diz que é um jogador com boa roubada de bola, boa saída de bola e chegada à frente, destacando aí as qualidades do jogador formado aqui no celeiro de Ases. Johnny deixa muita grana nos cofres do Inter e pode ajudar a destravar um outro negócio, que eu já engato nesta sequência. Porque o Inter, sim, nesse momento está com a negociação parada, envolvendo Nicolás Rodrigues, Quero começar esse vídeo falando sobre um anúncio que foi feito na manhã desta quarta-feira e que é muito importante para o Internacional. Johnny Cardoso, volante, foi anunciado pelo Atlético de Madrid. A venda do Real Betis está confirmada por 30 milhões de euros. O Inter fica com aproximadamente 6 milhões de euros, 38 milhões de reais neste negócio. O Inter tem 20% da mais-valia, ou seja, do lucro do Betis na negociação, e também mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, o que torna esse valor aí de 38 milhões de reais que o Inter espera receber nas próximas semanas. Uma venda muito importante para os cofres do Inter, tanto é que o Inter chegou até a enviar dirigente para a Europa, o Felipe Dallegrave, que entre outras negociações também estava acompanhando esse negócio, o desenrolar desta negociação entre Betis e Atlético de Madrid. Inclusive no seu site, o clube madrilenho acabou divulgando que o Johnny assina contrato até 2030 e chamou ele de um volante com boa saída de bola, boa recuperação e boa chegada à frente, destacando aí as qualidades do jogador formado aqui no celeiro de Ases. Isso é muito importante, pessoal, porque o Inter pode destravar alguns negócios a partir da confirmação dessa grana que vai chegar em relação ao Johnny. Eu lembro aqui do caso do Alan Rodrigues, que a gente trouxe aqui ontem no canal, que é um negócio que está nesse momento travado. Eu conversei no início da semana com uma pessoa do departamento de futebol que me trazia justamente esse ambiente. Olha, é difícil esse negócio. A gente não conseguiu ainda chegar nos valores do Argentino Júnior e a forma de pagamento também é complicada. Foi o que essa pessoa me disse no início da semana. Pois bem, ao longo da semana, ainda ontem, na terça-feira, com o decorrer do dia de ontem, o Inter conseguiu alcançar a pedida financeira do time argentino. A questão ainda é a forma de pagamento. O Inter não quer pagar à vista, nem tem condição de pagar à vista. Inclusive, o Argentino Júnior gostaria de poucas parcelas e o Inter está tentando viabilizar esta proposta. Por enquanto, pelo que repercute também a imprensa argentina, o negócio está parado e não há, nesse momento, uma previsão de quando ele será retomado ou quando ele poderá avançar. Alguns colegas aqui de Porto Alegre trouxeram que existia já uma data para o jogador
desembarcar em Porto Alegre, e o que eu tenho de informação é que isso não confere, que o empresário do jogador, o próprio Inter, todo mundo nega que haja um acerto, um encaminhamento, principalmente aí por conta da forma de pagamento desse jogador. Voltando aqui, pessoal, de outro cenário para a gente falar de outra contratação que o Inter pode estar fazendo e confirmando nas próximas horas. Trata-se do técnico da equipe Sub-17. Para quem não lembra, o Inter acabou demitindo o treinador dessa categoria, o Éder Moraes, que por resultados ruins acabou sendo desligado aí do Internacional, e o clube está acertando a contratação do profissional Felipe Mota, que atuava no Sub-20 do Avaí, foi campeão da Série B do Sub-20 dessa categoria e está chegando ao Internacional, carecendo ainda de uma confirmação oficial do clube. É um profissional muito bem avaliado no mercado, pelas pessoas que entendem de base com quem eu conversei. É um cara muito promissor, com boas ideias, tem passagem aí pelo Avaí, pelo Coritiba, pela Ferroviária, pelo Náutico, é um cara que tem conhecimento também desse trabalho de base. Então, carecemos aí de uma confirmação oficial, mas o Inter deve ter um novo treinador do Sub-17, lembrando que o do Sub-20 é o Renan Brito, que até teve muita polêmica, muita reclamação em relação à sua contratação, ao seu desempenho. O time do Sub-20 está aí penando no Campeonato Brasileiro, mas tem uma recuperação. O Inter também está na final do Campeonato Gaúcho Sub-20, ganhou o primeiro jogo na casa do Grêmio, lá em Eldorado do Sul por 2-1, e agora no fim de semana tem o jogo da volta na Morada dos Quero-Queros em Alvorada. O Inter pode ser campeão gaúcho ainda, mesmo com essa instabilidade do time Sub-20. Mas é importante pensar na base, pensar em bons profissionais, também na captação de jogadores. O Inter precisa reformular a sua base, voltar a revelar jovens. O Inter já começou esse processo, acho que a gente tem que fazer essa avaliação também de que já melhorou em relação ao que foi no passado. Então já temos Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Gustavo Prado, Antony, jogadores que estão aí servindo ao profissional e também na vitrine para grandes vendas. Caso também do Vitor Gabriel, que não foi um jogador formado desde os 9, 10 anos na base do Inter, mas foi captado no fim da formação junto ao Sport, veio para o Sub-20, contribuiu e agora está também dando frutos no profissional. Então é esse o trabalho que a gente cobra da base do Inter. Desejo aí sucesso ao Felipe Mota, assumindo a equipe Sub-17 do Colorado. E quero fechar esse conteúdo falando sobre campo, porque o Internacional treinou nesta manhã no CT Parque Gigante e tem uma perspectiva muito boa de ter praticamente o seu time titular completo, ainda sem o Fernando, evidentemente, para a partida contra o Ceará. Isso porque o Bernabé está de volta, ele que participou do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, participou durante 30 minutos desta atividade e aos poucos deve ganhar aí uma oportunidade do técnico Roger Machado. O Bernabé talvez não comece como titular, mas fique à disposição do treinador na partida deste domingo contra o Ceará no estádio Beira-Rio. Então, projetando aí inicialmente o time do Inter para essa partida, Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, na zaga o Vitão ao lado do Vitor Gabriel e na lateral esquerda ou o Alan Benítez, nesse caso o Alan Benítez ia para a direita e o Aguirre jogaria na esquerda, ou o Bernabé começando a partida. Não acho que o Ramon vá começar, principalmente depois da entrevista do técnico Roger, falando sobre a má fase do jogador, que inclusive não foi bem recebida pelo próprio atleta. No meio-campo, uma dúvida entre Ronaldo e Thiago Maia, um dos dois vai para o jogo, Ronaldo que está de volta de suspensão, Bruno Henrique mais à frente, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e Borré. Esse deve ser o time do Inter para enfrentar o Ceará, o Inter que está sendo também um pouco criticado pelo preço dos ingressos. Estou colocando aí na tela, não sócios principalmente pagam um valor bem expressivo. Ali para a área livre, onde ficam talvez a maior parte da carga de ingressos, o Inter tem o maior preço, aí, R$220, é um preço realmente muito chamativo. Claro que o Inter tem essa estratégia, né, de forçar o torcedor ou encorajar o torcedor a ser sócio, pagar um preço mais acessível. Inclusive os sócios poderão levar um acompanhante a um preço bem reduzido, no valor de R$10. Então é o Inter tentando aumentar
a associação, mas também deixando de lado o torcedor que não é sócio e dificultando bastante o acesso aos jogos no estádio Beira-Rio. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje no próximo conteúdo para a gente atualizar o Colorado. Deixe seu comentário aqui embaixo e um salve, até a próxima aqui no canal.